Segunda Reis, capítulo 20. Esse texto, nós fizemos a leitura dele, aqueles irmãos estão fazendo a leitura comunitária, na quarta-feira. E eu quero encorajar aqui a todos vocês, membros dessa igreja e visitantes, que nos acompanhem nessa jornada de leitura bíblica bienal, porque nós lemos a Bíblia toda em 2 anos. Então nos acompanhe, se você quer iniciar, a partir de agora, pegue o seu marcador na secretaria e você vai poder fazer o acompanhamento, a leitura a partir de agora. Os que encontraram o texto nas suas Bíblias, digam amém. Eu vou ler aqui então na NVI. Naquele tempo, Ezequias ficou doente, quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. E eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. E Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Verso 16. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que seus antepassados acumularam, até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. E os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. E Ezequias descansou com seus antepassados
e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Amém? Curva a sua cabeça e feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, abrimos a Tua palavra nessa noite, noite festiva, para nós, noite em que nós rendemos graças pelos pastores desta igreja e por todos os servos do Senhor que o Senhor tem levantado para cumprirem o chamado que o Senhor tem delegado a cada um deles. Nós te pedimos, nesse dia, mais uma vez, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra e que ela seja poderosa nas nossas vidas, para abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos espirituais e possamos compreender, perceber qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. É assim que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, baseado no próprio texto, o tema dessa mensagem é ponha a sua vida em ordem. É uma palavra que Deus deu ao rei Ezequias. Há pouco mais de 32 anos atrás, eu era um jovem pastor naquela época, tinha pouco mais de um ano de consagração. Os mais vividos vão se lembrar dessa data, né, porque foi nesse dia, no dia 1º de maio de 1994, que faleceu, morreu, num acidente trágico, o piloto Ayrton Senna, no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália. Se eu perguntasse aqui, talvez muitos dos mais maduros devem se lembrar, talvez estavam acompanhando o Grande Prêmio naquele dia. E eu voltava de uma reunião do conselho de nossa igreja para almoçar na casa do meu sogro, e a Rosânia foi me receber na porta e me deu aquela notícia triste, de que o Ayrton Senna havia falecido. Né? Nós não tínhamos WhatsApp naquela época, então eu só fiquei sabendo quando eu entrei em casa. Se houvesse WhatsApp, talvez saindo da reunião nós já teríamos sabido disso, né? Mas eu só soube quando cheguei na casa do meu sogro, onde eu iria almoçar. É interessante porque antes da corrida, os irmãos que acompanharam de perto, e que eram como eu, né, aficionados em Fórmula 1, haviam acontecido muitas coisas desagradáveis. Por exemplo, o Rubinho Barrichello havia sofrido um acidente quase letal. Ele quase perdeu a vida nos treinos para o Grande Prêmio de San Marino. E o austríaco Roland Ratzenberg perdeu a sua vida literalmente nos treinos. Então, um piloto morrera e o outro quase perdeu a sua vida nos treinos classificatórios para o Grande Prêmio ali em Imola. Mesmo assim, e com o coração ao que tudo indicava, e testemunhas mais próximas disseram isso, o Ayrton Senna decidiu correr. Decidiu competir naquele Grande Prêmio. E ele correu pela última vez. Foi a sua última corrida, que ele não completou, porque o impensável aconteceu naquele dia. Acho que ninguém podia imaginar que aquilo pudesse acontecer com o Ayrton Senna, que corria talvez na melhor equipe, que era o Williams. Após 9 anos de sucesso, a gente pode dizer que a carreira do Senna foi uma carreira rápida. Foram 9 anos de sucesso, desde a sua primeira vitória em abril de 1985. Então, ele não teve uma longa carreira, mas foi uma carreira de muitas vitórias e que, claro, vocês se lembram, os que estavam naquela época, trouxe muitas alegrias, não é, para o povo brasileiro. Ele conquistou vários títulos mundiais, muitas vitórias incríveis, mas a sua vida chegou a um fim trágico, súbito e absolutamente inesperado. Então, eu gostaria de dizer a vocês, nesta noite, com muito temor a Deus, que não importam os sonhos que nós tenhamos ou estejamos realizando, não importam
os sucessos que nós tenhamos alcançado nessa vida, o que importa é que a nossa vida esteja em ordem diante de Deus. Isso é o elemento mais importante da nossa vida. E nós não podemos colocar isso no segundo plano. A vida de Ezequias, ela é para nós um chamado para colocarmos as nossas vidas em ordem. E aqui eu vou, junto com vocês, expondo a palavra, extrair pelo menos 4 lições que nós podemos aprender desse texto, antes de encerrarmos esse culto especial, que é um culto voltado para a glória de Deus. A primeira lição é que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre a vida. Nós não podemos ignorar a soberania de Deus sobre a vida. E Deus, muitas vezes, Ele decreta algo. E quando Deus decreta algo, Ele cumpre. Nada pode impedir o seu decreto, porque os decretos de Deus, eles são imutáveis. Eles são invioláveis, eles são eternos, eles são soberanos. Por outro lado, ao longo da história, Deus muitas vezes, e esse é o caso nessa passagem bíblica, Ele faz declarações. Ele se pronuncia sobre determinadas pessoas e situações, e a resposta que estas pessoas dão a estas declarações de Deus podem mudar o curso da história. Então, essa distinção nós precisamos ter claros na nossa mente. E nós sabemos que o rei Ezequias, ele era um homem de Deus. Ele era um homem muito piedoso, muito temente a Deus. E aconteceu, como nós acabamos de ler aqui, e os que estão acompanhando a leitura comunitária, leram na quarta-feira, que ele adoeceu, como eu adoeci recentemente. Ele passou mal. Então, Deus veio ao encontro dele, através do profeta Isaías, trazendo uma palavra nada agradável, fazendo declarações que iriam mudar a vida dele. Que declarações eram essas? Primeiro, Ezequias precisava pôr a sua vida em ordem. Tudo que precisava de ajuste na vida do Ezequias precisava ser ajustado naquele momento. E a segunda declaração é que esse ajuste imediato é porque ele iria morrer. Imagina você, enfermo, receber a notícia: olha, você não vai resistir. Deus vai te recolher nessa situação. Essa foi a mensagem que o Ezequias recebeu, que o tempo do recolhimento desse servo de Deus havia chegado, mas ele ainda teria tempo para fazer todos os preparativos. Nem sempre nós somos avisados previamente da nossa morte. Nem sempre nós somos avisados dizendo assim: olha, prepara porque você vai morrer semana que vem. Deus, na maioria das vezes, Ele não nos revela isso. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos estar preparados continuamente. É por isso que, embora eu não saiba o dia da morte de vocês, nem a minha, eu digo a vocês, baseado no Novo e no Velho Testamento, é necessário que coloquemos a nossa vida em ordem. Que dia, gente? Hoje. Agora. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Portanto, pense na sua casa, as coisas que você precisa colocar em ordem. No seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais. O que é que você precisa colocar em ordem? A sua vida acadêmica, estudantil, quem sabe? O que é que você precisa colocar em ordem? A sua vida profissional, aquele projeto que você está construindo para daqui a 10, 15, 20 anos. Você precisa colocar a sua vida em ordem diante de Deus. Isso é fundamental. Se tem alguma aresta que precisa ser aparada na sua vida, no seu relacionamento com Deus, a palavra de Deus para todos nós é: a aresta precisa ser cortada agora.
não amanhã, não semana que vem, não no mês que vem, é agora. Eu creio que Deus chamou a sua igreja para vivermos nesse mundo como peregrinos. John Stott costumava dizer que somos cidadãos do mundo e cidadãos do céu. Nós temos dupla cidadania. Mas antes de sermos brasileiros e cidadãos do mundo, nós somos peregrinos nesse mundo, porque a nossa pátria não está aqui. E por isso a nossa vida precisa estar em ordem. Ela precisa estar em ordem. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição, nós podemos, e penso eu, devemos aprender a abrir o nosso coração diante de Deus, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Você vê que, quando Ezequias ouviu aquela palavra do Senhor, real, olhe aí na sua Bíblia e veja o que ele fez, né? A partir do verso 2, ele virou o rosto para a parede, né? E chorou amargamente. Olhando para essa passagem, revisitando ela várias vezes, em anos anteriores, nós já discutimos aqui, inclusive nas quartas-feiras, né? Eu penso que ele pediu para Deus, Deus, me tira desse quadro, me tira dessa situação. Eu não quero morrer agora, eu não quero, né, continuar nessa situação. Irmãos, embora os resultados não estejam nas nossas mãos, nós não sabemos qual é o resultado que Deus tem para nós, mas cabe a cada um de nós sermos fiéis diante de Deus. E Deus nos deu o privilégio de orarmos, e orarmos, e orarmos, e orarmos. Então, duas coisas estão aí diante de nós: fidelidade a Deus em todo o tempo, e a possibilidade e o privilégio de fazermos o que nós fizemos agora há pouco. Talvez você orou assim, quase que religiosamente, enquanto nós estávamos intercedendo aqui. Mas se fosse você, se fosse um filho seu, se fosse seu pai, você choraria. Às vezes eu fico impressionado com a falta de empatia, de solidariedade, quando nós oramos publicamente. Nós temos dificuldade de nos colocar no lugar do outro. Nós somos muito egoístas. Então é interessante que ele lembrou a Deus de que ele tinha sido fiel a Deus. Ele lembrou a Deus na sua oração, ele abriu o coração e disse, olha, eu tenho caminhado com o Senhor com uma devoção sincera. E o que aconteceu, gente? A oração do Ezequias, voltado para a parede. Até lembro do Chaves, né? Ali, orando ali, chorando na parede. Ela subiu como um raio para o céu, como um trovão, e o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, ouviu aquela oração, e aquelas lágrimas, aquele choro, e o profeta Isaías foi alcançado, quando ele estava no pátio intermediário, ele não tinha deixado o palácio ainda, o Senhor disse, volta lá. Veja o que o texto diz, não é? Volte, diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração, vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo novamente. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então, Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus viu as suas lágrimas, Deus decidiu curá-lo, por causa daquelas lágrimas sinceras, daquela oração, daquele clamor que ele levantou. Deus deu a ele, como nós lemos aqui, mais 15 anos de vida. Deus haveria de livrá-lo do poderoso rei da Síria, que era uma ameaça constante nos dias de Ezequias. E tudo isso por quê? Porque ele orou, porque ele se humilhou, porque ele chorou sinceramente na presença de Deus.
Irmãos, se as pessoas entendessem o poder da oração, as nossas reuniões de orações ficariam abarrotadas. Mas eu noto que as pessoas não vêm em reunião de oração por qualquer motivo. As pessoas poderiam estudar em outro horário, mas decidem estudar no dia da reunião de oração. As pessoas podem fazer uma programação de lazer no outro dia, mas é na quarta-feira que elas fazem aquela programação. Não buscam a Deus, não clamam a Deus. E eu já disse aqui publicamente, que bom que você ora na sua casa, no seu lar, mas nada substitui a oração corporativa do corpo de Cristo. Nós somos um corpo, precisamos orar, precisamos clamar a Deus, precisamos ter compromisso. Então vocês vejam que o Senhor interveio e viu as lágrimas e respondeu a oração do Ezequias. E vocês vejam também que, apesar da determinação divina de curar o seu servo Ezequias, ele orientou, através do profeta, um procedimento medicinal. Não é isso que nós lemos no texto? Preparem, verso 7, um emplastro de figo, e eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. A cura foi sobrenatural. Mas Deus permitiu o uso da medicina daqueles dias. Então, se alguém está com infecção e o médico prescreve antibiótico, é para tomar um antibiótico. Se alguém está febril e toma um antipirético, é para tomar, vai te fazer bem. Alguém tem uma crise muito importante de ansiedade e o medicamento pode ajudá-lo a resgatá-lo daquela crise, faça uso. É Deus quem cura, mas Ele pode sim, muitas vezes, como nesse caso, usar a medicina e os meios que a ciência nos provê. Talvez, até como um meio de reforçar a nossa fé. Eu creio que o emplastro de figo aqui, ele estava para Ezequias como a saliva de Jesus, que Jesus cuspiu, misturou com o lodo e colocou no olho do cego. Acho que uma coisa está ligada à outra. E muitas vezes Deus usa recursos provenientes da ciência para apoiar a nossa fé. Então, vocês vejam que Deus deu uma palavra a ele, diz que em 3 dias ele seria curado, estaria no templo, adorando a Deus. E qual foi a resposta do Ezequias, homem piedoso? Incredulidade. Qual será o sinal, verso 8, de que o Senhor me curará e de que, de hoje a 3 dias, subirei no templo do Senhor? Gente, se Deus tinha dito, e o Ezequias já tinha visto milagres ao longo do reinado dele, já tinha visto as intervenções divinas, ponto final. Não, mas eu quero um sinal. Nosso Deus é misericordioso. Ele é bondoso para conosco, porque eu e você, nós muitas vezes fazemos isso, nós estamos pedindo sinais, quando temos a palavra de Deus. A palavra objetiva de Deus, e muitas vezes Deus usa seus servos, profetas, também para nos consolar e reafirmar a palavra divina. Então, Deus mobilizou todo o sistema solar, e talvez todo o universo, nós não sabemos, o sistema de rotação da Terra, e fez então com que o Sol, do ponto de vista de Ezequias, ele voltasse, retrocedesse. De forma que a sombra que marcava o avanço da hora do dia, em vez de avançar, como é natural, ela acabou recuando simplesmente para atender a demanda de um servo de Deus, um homem. Eu espero que Deus, nesta noite, esteja plantando em nós a disposição de abrirmos com muito mais ousadia o nosso coração diante de Deus. Abrir o nosso coração com fé, porque o nosso Deus, como o Kelvin muito bem relembrou aqui, tudo pode em seus efeitos a oração do justo.
Nosso Deus é o Deus que responde às nossas orações. Amém? Ele nos atende, Ele nos ouve. Então, esta é a segunda lição. A terceira, importantíssima nesse texto: não abra o seu coração e a sua vida para o inimigo. Vocês sabem que nós temos um inimigo, é Satanás. É o inimigo de nossas almas. Ele e as suas hostes malignas trabalham e investem tudo que podem contra as nossas vidas, contra a sua vida. Ele veio para matar, diz Jesus, roubar e destruir. E às vezes, Satanás, ele usa meios e pessoas que estão associados a ele para se aproximarem de você. A notícia da cura do Ezequias espalhou como uma bomba atômica naquela região. Porque o homem que estava fadado a morrer foi curado. Porque o dia nos degraus, no relógio da época, em vez de avançar, recuou. A notícia se espalhou. E de terras distantes, quem é que veio para prestar homenagem? Quem veio, gente? Os babilônicos. Com cartas de Merodach-Baladã, e também com um presente para o rei, como um presente às vezes muda a expressão, e cativa e conquista o coração de uma pessoa. Isso mexeu com Ezequias. E o que Ezequias fez? Mostrou tudo o que ele tinha. Imagine você receber uma visita e você mostrar para ela tudo, as entranhas da sua vida. Foi isso que Ezequias fez. Ele mostrou, diz o texto, seus armazéns, sua prata, seu ouro, as especiarias, o azeite fino, que era famosíssimo, o seu arsenal. E a ingenuidade de Ezequias foi tamanha, que, diz o texto, no versículo 13, não houve nada em seus palácios e no reino que Ezequias não lhe mostrasse. E, gente, ele fez tudo isso sem fazer uma consulta a Deus, sem dobrar os joelhos e dizer assim: Senhor, eu não conheço essa gente, eu ouço falar deles, é um poder emergente no norte, o que eu devo fazer? Não, ele não fez nada disso, pelo menos a Bíblia não nos diz isso. Ele não fez nada disso, ele simplesmente executou o que nós acabamos de ler aqui. E quando o Isaías, profeta do Senhor, o abordou, ele confirmou então essa façanha, de ter revirado as entranhas do seu reino para aqueles mensageiros babilônicos, e confirmou que não havia nada nos seus tesouros, versículo 15, que ele não houvesse mostrado a eles. Então, qual foi a palavra que o Senhor deu em face a essa atitude do Ezequias, hein, gente? Qual foi a palavra que ele deu? Ele disse: olha, um dia, tudo que você tem, tudo que os seus pais acumularam, vai ser levado para a Babilônia. Quando é que isso iria acontecer? Aproximadamente 100 anos depois desse tempo. A palavra do Senhor iria se cumprir, a palavra do Senhor através de Isaías. E Isaías disse: olha, eles vão levar tudo, versículo 18, e nada vai restar aqui. Tudo vai ser levado. Inclusive, os descendentes de Ezequias. Filhos, já idosos, se estivessem vivos, netos, bisnetos, tataranetos, todos seriam levados. Pessoas como Daniel e os seus amigos seriam levados e seriam transformados em eunucos, provavelmente castrados. Nós não sabemos, nós não temos certeza disso. Com a descendência ceifada. Queridos irmãos, Ezequias não conseguiu depender de Deus para ter o discernimento necessário e evitar que os emissários caldeus ganhassem ciência de coisas maravilhosas que Deus havia dado a eles, porque o texto e o contexto bíblico nos diz que no reinado de Ezequias a riqueza era sem precedentes.
Viver em Jerusalém, em Judá, era maravilhoso nos dias de Ezequias, porque o Senhor abençoava, porque o rei era piedoso. Mas tudo aquilo que fora construído ao longo de muitos anos seria devastado por causa dessa atitude independente. Trocando em miúdos, o Ezequias se uniu, se aliou demais e muito rapidamente com pessoas com as quais ele deveria ter tido uma cautela maior. Isso já aconteceu com você? De você se aliar a pessoas que depois vão te trazer um prejuízo sem precedente? Outra pergunta, isso está acontecendo com você agora? Você está se associando, está associado com pessoas que não temem a Deus, você não orou, você não buscou a Deus, você não teve tempo suficiente de avaliar, e você está entrando num vínculo com essa pessoa, sem se aperceber das possíveis terríveis consequências que isso pode trazer para a sua vida ou para a sua família. Então, o resultado de tudo isso que nós estamos vendo é que aquelas informações que foram colhidas pelos emissários ficaram guardadas por décadas na corte babilônica. E a inteligência, digamos assim, babilônica, caldeia, guardou aquilo muito bem guardado. Porque quando eles vieram, um século depois, eles vieram já sabendo o que eles queriam. E tendo todas as informações. Portanto, meus irmãos, a terceira lição é: não abra o seu coração. Não abra a sua vida para o inimigo ou para potenciais inimigos. Isso pode trazer um grande prejuízo para você e para a sua família. Amém? Quarta e última lição, e nós vamos encerrar essa ministração. Eu creio que esse texto nos ensina que nós devemos desfrutar do presente, daquilo que Deus tem nos dado, mas devemos cuidar do futuro também. Porque eu já discuti aqui nas quartas-feiras, nos últimos anos, em outros anos anteriores, quando tive a oportunidade de debater sobre esse texto, que a resposta de Ezequias para mim, ela é muito intrigante. E toda vez que eu releio esse texto, eu fico muito incomodado. Mas ela produz em mim um temor, porque Ezequias, ele era um homem de Deus, irmãos, eu estou enfatizando aqui. Ele era um homem de Deus, ele havia testemunhado o poder de Deus, ele havia sido curado por Deus, ele viu Deus mexer o universo inteiro por amor a ele. Mas mesmo assim, ele foi capaz de, nessa resposta a Isaías, manifestar uma carnalidade sem precedentes. O Ezequias, esse homem de Deus, foi muito carnal aqui. E nós devemos cuidar da nossa vida espiritual todos os dias, para não incorrermos em carnalidade semelhante. Não pense que a sua vida está boa hoje, esteve bem semana passada, o mês passado, o ano passado, que você pode descuidar. Não, cuide para que você não exiba um comportamento que é antagônico ao que Deus tem para você. O Isaías disse para ele: olha, eu vou preservar a sua vida e a sua família, mas vai chegar um dia em que esse povo virá e eles vão levar tudo, inclusive os seus descendentes. Qual foi a resposta de Ezequias? Verso 19. Boa é esta palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida inteira haveria paz e segurança. Então, paz e segurança para ele, insegurança, incertezas, tragédias, opróbrio, miséria e morte dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos e tataranetos. Que coisa absurda é essa? Como é que alguém pode ficar feliz e satisfeito com as coisas boas que estão acontecendo hoje e descuidando das gerações futuras? Claro que nós devemos ser gratos pelo conforto que Deus nos dá, pela comida que Deus nos dá, pelo transporte,
pelos recursos que Ele tem abençoado a nossa família. Mas no que depender de nós, irmãos, eu penso, nós devemos plantar sementes de paz e de proteção para os nossos filhos e os nossos descendentes amanhã. No que depende de você, você precisa plantar essa semente. É responsabilidade sua. E nosso texto aqui não existe nenhuma censura direta ao Ezequias. Mas se você olha o contexto, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, a gente entende o que estava acontecendo, não é, com ele. Nós lemos lá no 32, 25, 2 Crônicas, que a gente ainda vai ler, que Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu com a bondade com que Deus o tratou. Deus foi bondoso com ele, o reino de Judá estava uma maravilha, estava tudo muito bonito, e o coração dele inflou. Ele ensoberbeceu-se. E a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém por causa da soberba do rei. Agora, louvado seja o Senhor, porque a gente continua lendo 2 Crônicas 32, e o texto nos diz que o Ezequias percebeu o erro dele. Ele percebeu que ele estava agindo arrogantemente. Nem todo mundo consegue fazer essa mudança. Mas ele conseguiu, e ele se humilhou diante de Deus, diz o versículo 26, e reconheceu o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Crônica nos diz, irmãos, que Ezequias possuía muitíssimas riquezas e glória. Mas quando os governadores da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe, isso é o texto bíblico, acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido, provavelmente o sol retrocedendo os degraus, Deus o deixou para prová-lo e para saber o que havia no seu coração. Então vocês percebam que aquela atitude do Ezequias, de escancarar as portas do seu palácio, dos seus tesouros, para o inimigo, foi algo imprudente, mas que de alguma forma já fazia parte do tratamento de Deus com ele. Deus já estava tratando com Ezequias por causa do seu orgulho. Então, eu queria apelar a todos vocês, nessa noite, para que humildemente nós nos dobremos diante de Deus e peçamos a Ele a graça de vivermos todos os dias de nossas vidas humildemente na dependência dEle. Amém? Que você possa nessa noite, em resposta a essa palavra, pedir isso com todas as suas forças. Porque eu creio que esse tipo de oração antecipatória nós podemos fazer. Nós podemos pedir a Deus. Você vê que o texto termina com um relato das demais obras que o Ezequias realizou. Inclusive, um canal lá subterrâneo que alguns irmãos aqui, eu tive o privilégio de verificar em Jerusalém, conhecer de perto. Está lá a inscrição do rei Ezequias em Jerusalém, um túnel, onde ele viabilizou a entrada e a provisão de água para a cidade, o túnel de Guion, se não me falha a memória. E, então, foi algo maravilhoso esse túnel, diz o versículo 20 e 21, que abençoou aquela geração e as gerações vindouras. Então, notem vocês, eu estou encerrando essa mensagem, que o Ezequias cuidou de algumas coisas muito bem para abençoar as gerações futuras, mas ele descuidou do aspecto mais importante. Que Deus nos dê a graça de prover bênçãos, inclusive financeiras, para os nossos filhos e descendentes. Mas que Deus nos dê a graça de não abrirmos mão do legado de uma vida no altar de Deus. Porque isso é fundamental. Amém? Eu quero concluir essa mensagem aplicando ela para nós. Eu já estou fazendo isso agora, não é? Em primeiro lugar, lembrem-se, Deus é absolutamente soberano sobre tudo. Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte, sobre todas as coisas. Então, a palavra de Deus para Ezequias é uma palavra para todos nós. Qual é a palavra de Deus para nós? Põe a sua vida em ordem.
Não deixe para acertar sua vida amanhã. Não deixe para amanhã você se tornar um crente melhor, um discípulo mais íntimo de Jesus. Faça isso hoje. Invista no seu relacionamento com Ele. Em segundo lugar, Deus ainda faz algumas declarações hoje. Talvez Ele tenha declarado algumas coisas a seu respeito. Mas essas declarações podem sofrer alterações, se nos humilharmos diante de Deus, se nos quebrantarmos na presença dEle, com coração sincero e puro. Se pedirmos a Deus: Senhor, eu estou vendo a tragédia diante de mim, uma tragédia que o Senhor está anunciando, mas tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia dos meus filhos, tenha misericórdia dos meus netos, intervenha, antes que o mal, antes que a catástrofe venha. Deus é poderoso para intervir e mudar esta e qualquer outra situação. E por último, irmãos, eu queria exortar cada um de nós aqui, incluindo a mim mesmo, a não permitirmos que o orgulho nos cegue, como ele cegou Ezequias naquela situação. Se o orgulho te cegar, o que pode acontecer com você? O que aconteceu com Ezequias? Ezequias abriu a vida, e eu repito, e abriu o coração para gente que ele não deveria se abrir. Ele deveria ter uma outra atitude com aquelas pessoas. O orgulho pode nos cegar, porque o orgulho nos leva à independência de Deus. Vamos desfrutar daquilo que Deus tem nos dado hoje. Mas não abramos mão de plantar sementes para o amanhã, no que depender de nós. Trabalhe para que você tenha sustento, trabalhe para que a sua vida cristã seja frutífera, o seu ministério seja frutífero, mas também trabalhe para que outras pessoas sejam abençoadas. E um dia elas possam dizer: aquele irmão, aquela irmã fez toda a diferença na minha vida, me ajudou muito. Vamos ficar em pé nesse momento. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Põe a sua vida em ordem diante de Deus, porque no momento indeterminado, no futuro, Ele vai te chamar à presença dEle, e você precisa levar isso muito, muito, muito a sério. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Ele está atento àqueles de coração contrito e quebrantado. E Ele, no seu amor e na sua misericórdia, nos exorta a termos cuidado com o inimigo, que muitas vezes nos assedia, se aproxima de nós. Ele nos orienta a sermos fiéis mordomos, que trabalham não apenas por nós mesmos, mas que trabalham acima de tudo pelo Senhor e por aqueles que Deus ama, por aqueles que Deus quer bem, ainda que seja de maneira oculta e invisível. Esse é o nosso chamado. Senhor Deus, obrigado por esse culto, obrigado por estarmos reunidos nesta noite, nesta casa do Senhor, debaixo da Tua divina providência. Grande é a Tua fidelidade para conosco, grandes são as Suas misericórdias, e a Tua graça nos envolve, a ponto de sermos livres de tantas ciladas, ciladas essas que nós nem mesmo imaginamos. Obrigado por essa palavra que veio a nós, para colocarmos a nossa vida em ordem. Sabemos que ela veio a nós nessa noite, como veio Ezequias, porque o Senhor nos ama, e o Senhor nos quer bem. Que possamos guardar essa palavra com todas as nossas forças, na mente e no coração, para vivermos essa semana, esse mês, o futuro que o Senhor tem para nós, no temor do Senhor. Leva-nos em paz para